Há muito pouco tempo, aqui no Centro de Exposições de Odivelas, onde nos encontramos agora e onde funciona a Biblioteca Dom Dinis, a Diana Ginja veio apresentar um livro. Despertou uma curiosidade, como é que aos 9 anos escreve um livro sobre bullying, e resolvi vir falar com a Diana e com, já agora, a tia, que é a Andreia. Então, Diana, em primeiro lugar, quem és tu? Explica-me lá. Eu sou uma menina de 9 anos que passei por uma fase em que estava a sofrer bullying na minha vida e que não gostei, por isso decidi escrever um bocadinho do que estava a sentir. Soubeste logo que aquilo que te faziam era definido por um palavrão desse tamanho que se chama bullying? Não. E então, como é que... Queres-me contar um bocadinho dessa história? Como é que foi... Como é que isso aconteceu? Então, eu estava a passar por fases difíceis e a minha mãe também me estava a ajudar muito e a minha tia, que também falava muito com ela, e depois a minha mãe um dia disse-me assim: hoje li uma coisa que vi no Facebook que dizia: as pessoas falam mais de ti do que delas próprias, a vida é delas por acaso. E não era mesmo, e eu percebi, e depois desabafei a escrever, muitas das minhas amigas me ajudaram. E era mesmo. E a mãe te ajudaram? Sim, também, muito. também. A tia também foi uma inspiração, porque desde pequenina eu queria ser igual a ela, que ela também tinha escrito um livro. Olha, há alguma história dessas histórias que viveste que queiras dizer, que estejas à vontade para dizer? Sim. Então, eu já tinha levado uma camisola do Simba, do filme do Rei Leão. Sim, sim. E uma amiga minha que se sentava à minha frente disse assim: Diana, não acredito que tu vês essas coisas ainda, é tão infantil. Eu já tinha... Tinhas quantos anos, Diana? Nessa altura tinha 9, foi no início do ano. Ah, sim. E depois também no outro dia levei uma camisola com um desenho animado da Gabi, não sei se vocês conhecem, mas... Sim. E depois eu levei e essa mesma pessoa olha para mim e disse: Diana, para de trazer coisas infantis para a escola. Isto é uma escola de quarto, tu estás no 4º ano, não estás no 1º ano para usar estas coisas. Eu sentia-me assim, envergonhada, e mudei o meu estilo de roupa e o meu jeito de vestir por causa dela, mas depois percebi que ela não tinha razão nenhuma e que eu me podia vestir à vontade. Então, e tu usaste aí uma expressão que me suscita algumas dúvidas, que é assim, tu disseste: eu estava com uma amiga minha. Uma amiga faz isso a uma amiga? Não. Então não é tua amiga? Foi o que eu estava a achar. Eu não sabia disso no momento. Eu estava mesmo à espera que fizesse essa pergunta, porque a minha mãe... Estavas à espera? Estava. Eu pensava que era original. E a minha mãe, ela um dia também me disse assim: uma pessoa quando te diz alguma coisa, não é tu, ou para te influenciar a mudar, não é tua amiga. E é exatamente o que eu digo no meu livro: nunca mudar por alguém. Como é que foi o processo? As coisas foram-te surgindo, fizeste uma planificação primeiro, vou estruturar o livro assim, vou estruturar assado. Como é que foi? Foi deixando de andar e ver o que é que dá? Explica lá, que eu queria escrever um livro um dia, quando tiver a tua idade, a ver se eu escrevo. A minha experiência não foi muito boa e também, infelizmente, conheço algumas pessoas que também passaram por isso, porque não acho bom as pessoas passarem por isso, mas é uma forma de aprendizagem, como eu às vezes penso, e eu consegui aprender com isso e agora não mudo do jeito que eu sou pelos outros, e sim por o que eu gosto e se eu não gostar, por exemplo, de um desenho animado qualquer ou de uma pessoa qualquer, eu não vou levar a cara dessa pessoa nas minhas roupas. Por isso eu acho que eu tenho esse direito de vestir o que eu quero e o que eu me sinto à vontade para vestir, então eu visto o que eu tenho à vontade para vestir. Então, e o que é que tu dirias a alguém que vá ver este vídeo, que tenha a tua idade e que lhe aconteça qualquer coisa parecida dessa ou outra, mas que viola aquilo que ela é? O que é que tu lhe dirias? Eu diria exatamente o que digo no meu livro, para ignorarem, aceitarem que as pessoas têm o seu jeito de ser,
porque nós não podemos mudar o mundo. Por exemplo, eu não podia chegar aqui e mudar a minha tia de um jeito para o outro ou de um momento para o outro, porque ela é a pessoa que ela é e faz muito bem a nunca mudar. E eu gosto muito das pessoas que estão sempre a apoiar e não mudaria ninguém, mesmo que eu não gostasse, porque também, além de ser feia, a pessoa não se muda sozinha. A pessoa é do jeito que ela é e não do jeito que as pessoas querem que ela seja. E como é que tu fazias? Na escola vivias esta situação, chegavas a casa, desabafavas com a mãe e com a tia, ou calavas-te e deixavas estar caladinha e sofrias para ti? Primeiro tinha um fechinho na boca, a minha boca estava fechada a 7 chaves, mas depois desabafei com a minha mãe uma noite e senti-me melhor. Como é que foi o processo? Qual foi o clique que disse, eu hoje tenho que falar com a minha mãe que eu já estou farta desta chata? Como é que foi? Conta lá. A minha mãe achava muito estranho, a minha mãe e as pessoas à minha volta, e depois a minha mãe perguntou o que estava a passar. Acharam estranho Sim. tu de repente de achares o Simba e a... Sim, depois não queria mais vestir algumas roupas, ou deixava de fazer algumas coisas que eu antes fazia, que gostava muito de fazer, mas depois a minha mãe perguntou-me assim, Diana, o que é que se anda a passar? Está tudo bem na escola? A minha mãe um dia foi também falar com a professora, também mudei os meus comportamentos da escola, fiquei muito pior e depois fazia tudo o que me mandavam. Sentia-me, por exemplo, uma televisão, quando tu carregas no comando, a televisão obedece. E eu era a televisão e eles eram... Eras um robô? Sim, eu era um robô humano. Então, isso faz muita confusão. Como é que tu conseguias... Tu és pequenina, como é que tinhas força para suportar isso tudo e não... Os estudos sofreram? Os estudos não, eu sempre fui muito boa aluna e os estudos não dependiam disso e eu não deixei de parar de estudar por causa disso, ainda mais nos testes. Esforçava-me muito e até que melhorei muito a minha nota de inglês, que eu era horrível, e depois melhorei ainda, também por a minha mãe, a minha tia e as pessoas à minha volta me ajudarem, porque eu antes tinha já tido uma nota muito baixa e subi para a melhor nota, então eu acho que me ajudou. E o de eu ter passado essa fase de bullying na minha vida, para mim não foi uma fase assim terrível de baixo, porque eu agora aprendi, sei lidar, agir e saber aceitar as pessoas como elas são e da forma que elas são. Tens pena da pessoa, parece que foi só uma, que teve esse comportamento? Sim. É menos feliz que tu, não é? Deve ser, porque eu sei que ela passa em casa situações difíceis, ela e outras meninas e outros meninos, e eu prefiro não falar disso com eles, mas há um amigo meu que eu falava com ele sempre na hora do almoço e nós falávamos da nossa vida e tal, porque ele tinha os pais separados e também não lhe ajudava muito. E eu acho que as pessoas precisam dos dois pais e depois a forma de separação também não ajuda muito. E eu acho que elas passam por situações diferentes e parece que em casa da mãe tem uma coisa e em casa do pai tem outra e é difícil aceitar. Essa cabeça ainda chega para avançar para o outro livro? Chega. Então e o que é que vai sair a seguir? Conta-me lá. Sabes que eu sou cusco, sou um bocadinho. É Não sou muito, mas sou um bocadinho. Conta-me lá. Vai falar da tristeza e como aceitar e como lidar com isso, e vai também falar do quarto ano, que é, eu passei para o quinto agora, mas vai falar do quarto ano, porque eu comecei a escrever na altura deste, quando acabou, numa altura em que a minha professora teve quase um mês doente e a turma toda estava assim, mortos quase, porque a minha professora era um grande apoio para todos nós e nós não conseguíamos, quase nem falávamos uns com os outros. Fizemos um dia uma rodinha e fizemos uma oração pela professora. Nós não conseguíamos ficar sem a professora de jeito nenhum e quando ela foi à escola foi uma roda assim à volta dela, foi muito fixe e essa professora ajudou-me muito. E então esse livro é sobre tristeza? Sim. Estou-me aqui a tentar lembrar do que é tristeza, não me lembro o que é, explica-me lá. Para ti o que é tristeza? Para mim
Para algumas pessoas isto não é tristeza, mas acho que para a maioria é. Quando lhe deixaram na sua infância de lado, punham-lhe de parte, ou por exemplo, eu já passei por isto, que estávamos a brincar e uma menina disse que não queria brincar comigo porque eu influenciava as outras pessoas a me darem a brincadeira toda. E depois eu perguntei se ela queria brincar comigo e ela disse: se tu saís, claro que brinco, mas se tu tiveres, não brinco, não. E depois eu senti-me muito triste e para mim isso é uma das partes da tristeza. Outra é perder alguém, que eu sinto-me muito triste, principalmente com pessoas que eu conheço. Porque Vais falar de tristezas que sentiste? O livro vai ser isso, vai ser de experiências? Sim, e porque eu escrevi este livro não a pensar só em mim, mas também nos outros, porque eu não quero que eles façam pela mesma coisa que eu passei. Então, vamos ter um futuro na escrita ou vamos fazer outra coisa qualquer? Explica lá. Eu quero ser psicóloga. É bom, mais? Sim, e também vou continuar nesta vibe de escrever livros. Mas Sim, também, uma coisa não impede a outra. Sim. Mas também gostava muito de ser cantora, por isso eu estou nas minhas dúvidas. Pode ser 3 coisas. Eu sei que posso, mas depois estou muito ocupada e eu também quero ter muito tempo outras coisas. Aos 9 anos já pensas assim? Já. Ai, com calma, temos muito tempo. Tia, que grande sobrinha, conte lá como é que se envolveu nisto. Bom, a Diana, desde muito pequenina, já sempre gostou muito de escrever e sempre foi muito direta e sempre foi muito arranjadinha, como eu costumo dizer, emocionalmente e de cérebro. Portanto, a determinada altura, e este ano novamente passou o ano letivo, foi um ano difícil e nós começámos a perceber alguns comportamentos, nomeadamente em casa, a mãe, o pai, obviamente, alguns comportamentos que eram diferentes. Claro, se os familiares estiverem atentos, há sinais. Há sinais. Ela começou a ficar mais introvertida, portanto não tinha aquela alegria, aquele sorriso que ela costuma ter. E isso obviamente são sinais que qualquer pai, mãe, deve estar atento quando as crianças realmente começam-se a fechar mais ou querem estar mais resguardados no quarto. Portanto, eu acho que são sinais que se começa a perceber que alguma coisa não está bem. A Diana, como sempre, foi de expor muito aquilo que são os seus sentimentos. Ela não tem preconceito, ela é completamente livre de preconceito. Acabou por, obviamente, perceber que o melhor era realmente falar. A mãe, obviamente, ajuda, porque também puxa muito também por ela e pela esta parte de ela conseguir expor aquilo que são os sentimentos, e ela acabou por o fazer. Mas por o que percebi também há muita complicidade de tia-sobrinha. Sim, a tia é de que parte? É do pai ou da mãe? É da parte do coração. Ok. É da parte do coração. Okay. É quase irmã da minha irmã. Ok. É quase irmã. Ok. Exato. Portanto, e obviamente que estamos juntos muitas vezes, fazemos férias juntos e temos muita cumplicidade, sem dúvida nenhuma. Todos os anos. E eu tenho muita cumplicidade com a Diana, também com a Mana, a Sara, é mais pequenita, portanto ainda tem aqui mais algum tempinho pela frente. De qualquer das formas, a Sara também ajudou a Diana neste processo. A irmã é mais nova, mas também ajudou. E a tia também ajudou? E a mãe também ajudou? Sim. Toda a gente ajudou? Não na escrita em si. Sim. A linguagem é dela. A linguagem totalmente. Eu ainda não li, mas totalmente. A linguagem é dela. A exposição de todo o sentimento que ela aqui tem é totalmente Diana. Portanto, revê-se, se não soubesse que era a Diana que tinha escrito e se tivesse lido isso, dizia, isto é a Diana? Completamente, porque é a forma de ela expor. Porque quando eu li, e a primeira vez que eu li, eu percebi imediatamente que isto Sim, ela é muito fluida. Completamente, ela não tem, por isso que eu dizia, ela não tem livros de conceitos, consegue expor o sentimento. O facto da criança conseguir expor o sentimento é meio caminho andado para que esta questão de se resolva. Sem dúvida nenhuma. Estamos aqui para falar da Diana, mas eu fiquei aqui com um bichinho que a tia escreveu um livro. Conte lá isso. Sim,
Sim, a tia escreveu um livro há uns anos atrás. 2, 3. Sim, 3. A tia escreveu o primeiro livro há 3 anos atrás, é um romance depois de umas férias com a Diana, em Cabo Verde. A tia é de Odivelas? A tia de Odivelas também. Então, hoje não vamos fechar o assunto da tia, mas eu quero falar com a tia à parte, quero falar dos livros, quero saber quais são. O Diário de Odivelas é de Odivelas, portanto, interessam tudo o que se passa em Odivelas, a tia é de Odivelas. Diana, o que é que ainda te apetece dizer? É que eu sou um bocado abelhudo, mas às vezes não faço as perguntas todas. Esqueço-me de algumas, portanto, o que é que eu não perguntei e devia ter perguntado? Nada, mas eu estava aqui, enquanto a minha tia estava a falar, estava aqui a bibliotecar o meu livro. Sim. E a procurar uma página que eu queria muito vos mostrar, que diz assim: estamos juntos, eu sou a Diana e estarei aqui para te ajudar, sempre que for preciso. Juntos somos mais fortes, não te isoles nem te afastes de quem gosta realmente de ti. Esta história podia ter começado com: era uma vez uma menina chamada Diana que percebe muito de sentimentos. Mas, afinal de contas, esta história é um desabafo sincero de uma criança para outra criança. E por isso volto a dizer-te: eu sou a Diana e estou aqui para ti e para todas as outras crianças que sentirem a sua felicidade beliscada. Quem é que fez a ilustração? Foi a Kátia, a Carla e agora... De Aveiro, Não, de Viseu. Viseu. Sim. Desculpa, Viseu. E quando você começou a dizer que esteve aqui também a apresentação, ela veio de Viseu aqui para me conseguir ver pessoalmente. Isto também é um grande sinal que ela estava orgulhosa de mim, tanto como as pessoas à minha volta. Então eu sinto como se ela também fizesse parte da família, porque ela veio de Viseu, umas 3 ou 4 horas de viagem, para vir aqui, estar ao meu lado para contar comigo e com a minha tia que estavam comigo na apresentação do meu livro. Isso significou muito para mim também. Para ela. Fechamos aqui o capítulo deste livro ou queres dizer mais alguma coisa? O tempo é teu. Que também queria deixar uma mensagem aqui para as crianças não duvidarem que elas são únicas, incríveis e especiais do jeito que elas são, e para elas não mudarem por ninguém, só por elas próprias, e seguirem o caminho que lhes faz feliz. Esse conselho também serve para os 65 anos? Então vou fazer isso. Vou seguir o teu conselho. Muito obrigado, Diana. Obrigado, Andreia. Pedia só que as pessoas seguissem a Diana no Instagram, porque a passagem da mensagem dela é importante. Qual é o teu Instagram? Autora_Diana_Ginja. Sim, senhora. Autora, eu depois ponho lá uma legendazinha. Sim, é importante para conseguirmos passar a mensagem da Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Adeus. Obrigada. Tchau. Beijinhos. Beijinhos.